Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Rapaziada, vamos falar hoje sobre o que foi a primeira escalação, podemos dizer assim, né? Por mais que tenha sido uma atividade ali controlada no sentido de ser um jogo-treino, onde o Crespo teve total liberdade para parar a hora que quis, sem, vamos dizer assim, um tempo exato demarcado, né? Então, tá mais para uma atividade diferenciada do que necessariamente um amistoso. Mas não deixa de ser uma escalação, né? Não deixa de ser um time que o treinador escolheu para ir a campo. E é sobre isso que nós vamos comentar, os 11 iniciais de Crespo, né? Vem com a gente. Antes, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente para que você ajude o Avante Meu Tricolor. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, tá certo? Se você quiser e se você puder, vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o nosso projeto de jornalismo independente de cobertura diária do São Paulo Futebol Clube, né? Basta você virar membro do canal, só R$ 7,99. Lembrando, batemos 26.500 inscritos até a hora que eu estou gravando esse vídeo. Quando chegar a 50 mil, nós vamos sortear uma camisa do São Paulo entre os membros do canal. Então tem que ser membro do canal para concorrer aí ao nosso mimo, tá certo? Qual camisa? Você vai escolher. Você vai escolher o modelo, você vai escolher o tamanho. Você quer a titular de jogo? Tudo bem. Quer a de treino? Quer a polo? Quer uma da Sal Store? Quer uma da torcida independente? Você escolhe. Não tem problema, você escolhe, a gente vai te dar de presente uma forma de retribuir todo esse carinho, toda essa moral que vocês dão pra gente, tá? Então, quando a gente chegar a 50 mil inscritos, e vamos sortear aí entre os membros do canal. Então, vire membro, clique no botãozinho aqui embaixo. Lembrando que o nosso Pix está na tela, se você quiser fazer uma doação aí qualquer que seja, sem ser uma assinatura recorrente, comece a se tornar membro de um canal aqui do YouTube. Ou tem outras opções de engajamento aqui nos 3 botãozinhos aqui. Tem o Amei, que é o coraçãozinho, que você faz a sua doação aqui pela própria plataforma. E se tiver aí o hype, né, que o YouTube às vezes libera uma quantia mensal aí para os usuários, para que os usuários deem, né, distribuem aí entre os seus produtores de conteúdo favoritos, vou pedir que você gaste aqui com o Avante Meu Tricolor para a plataforma entender que nós somos um canal relevante. Mas deixando o like, você já ajuda a gente nesse sentido, tá certo? Então fica aí o meu pedido, tá? Rapaziada, São Paulo, aliás, vou começar aqui valorizando um pouco o meu próprio ego, né? O Avante Meu Tricolor revelou na quinta-feira, dia 3, esse vídeo está sendo gravado agora na fria noite da sexta-feira, dia 4. Na quinta-feira, dia 3, o Avante Meu Tricolor revelou com exclusividade que ia rolar esse jogo treino com o time sub-20 do São Paulo, né? E a gente também já tinha revelado lá no início da semana, na segunda-feira, num vídeo que tá aqui no canal, e vocês sabem, eu não coloco card, não coloco link, vocês naveguem, entrem lá, www.avantemeutricolor.com.br, naveguem aqui à vontade, a casa é de vocês, então eu não vou ficar pegando na mãozinha de vocês. Naveguem, vejam o conteúdo, assistam nossos vídeos, né? Via de regra, quem acompanha aqui o nosso trabalho fica sabendo primeiro de algumas coisas, não de tudo, né? É claro que também aqui nós não somos os melhores dos melhores, mas algumas coisinhas a gente dá na frente aí da concorrência, e 2 delas a gente deu. A primeira é que o São Paulo ia usar um sistema com 3 zagueiros numa formatação de jogo propriamente que não necessariamente precisaria ter laterais, né? Eles fazendo ali esse papel de ala, né? O segundo ponto
O São Paulo jogaria com 2 atacantes na frente. Eu até trouxe a informação que o Ian Francisco vinha sendo testado constantemente nessa posição, né? E aí, ontem a gente falou que ia ter esse jogo treino com o Sub-20 pro Crespo, além de testar o que ele vem trabalhando fortemente nesses dias, né? Treinos de 2 períodos, treinos intensos, com 3, 4 horas de duração. O trabalho está sendo bem puxado lá pelo lado do CT da Barra Funda, né? Isso não tem como a gente negar. Também vê algumas joias ali de Cotia, que a comissão técnica dele tá indo todo jogo lá do Sub-20 para Cotia para ver, para acompanhar lá os meninos, e aí o Crespo poder olhar agora em loco. Então a atividade de hoje, eu já vou entrar na escalação, eu sei, você tá ansioso aí do outro lado, mas a atividade de hoje serviu para muita coisa e também serviu... então, por conta disso, melhor dizendo, o Crespo parou muito, né? Não foi assim um jogo-treino habitual, como se tivesse marcado. Aliás, informação de jogo-treino também, que a gente já tinha dado lá atrás também, né? Falando que o São Paulo, num vídeo aqui do canal também, falando, acho que no próprio vídeo de segunda-feira, né? A gente traz essa informação exclusiva também, de que o São Paulo ia realizar jogo-treinos. Está previsto a realização de mais um jogo-treino no meio da próxima semana. Então, mas na de hoje em específico, fugiu um pouco do paradigma normal dessas atividades, né? Porque, via de regra, quando você enfrenta um adversário, um outro clube, as regras daquela atividade são definidas antes, né? Vai ter 90 minutos, vai ter 60, pode fazer tantas substituições, vai ter tempo técnico, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Hoje, como era tudo São Paulo, né? O Alan Barcelos, óbvio, ele é um funcionário do clube e, de certa maneira, o Sub-20 existe para atender o profissional. Então o Crespo parou a hora que foi necessária, orientou inclusive os meninos, né, pedindo permissão ali para o Alan Barcelos. Quem acompanhou em loco a atividade falou que foi até curioso, né? Ele num momento ali de uma cobrança de escanteio, ele puxou uns moleques ali do Sub-20 para acertar a marcação. Se você fica aqui, você fica ali, né? Teoricamente seria o papel do Alan Barcelos, mas o Crespão não quis nem saber, né? Ele é o head coach do Tricolor, então, né, também feliz dos meninos, né? Mas vamos lá, São Paulo obviamente jogou com 3 zagueiros, né? Rafael no gol, e aí vem a primeira surpresa, né? Porque de fato ele fez uma linha ali com o Ferrarese na zaga dos 3 zagueiros, com o Ferrarese pela direita, o Alan Franco centralizado e o Sabino pela esquerda. A gente já tinha falado no vídeo de segunda-feira que ele ia explorar bastante a saída de jogos dos zagueiros. Isso foi um dos pontos positivos que ele achou do trabalho do Zubeldia e que ele quer manter de certa maneira, tá? Ele quer manter de certa maneira a forma como o São Paulo se compactava para sair pro jogo, mas com a utilização de 3 zagueiros. E aí, para isso, depois de ter treinado ali nos primeiros dias intensamente com o Arboleda, fazendo esse papel centralizado, a informação do Ferrarese a gente já tinha trazido aqui que o Ferrarese ia ser titular do São Paulo, de qualquer maneira, ali pela direita, e o Alan Franco também, mas até então a informação que se tinha era pela esquerda. Ao que tudo indica, o Sabino deu uma resposta melhor para o treinador do que necessariamente o Alan Franco ou o Arboleda centralizado. Então o Arboleda perdeu a posição, né? Curiosamente, um dos jogadores que trabalhou com o Crespo lá em 2021, agora, de certa maneira, entre aspas, bem entre aspas, é um reserva, né? Vai para reserva, aí fica o jogo, trabalhou hoje, apesar de ter entrado, né, no decorrer da atividade. A gente já vai falar aqui dos jogadores que entraram aí no decorrer desse jogo treino, né? Então a zaga ficou assim, né? Ferrarese pela direita, Alan Franco centralizado, Sabino pela esquerda. Aí os 2 laterais, né, que atuaram como alas, sem tanta responsabilidade defensiva. É importante a gente ressaltar isso, né? O Cédric Soares pela direita e o Enzo Dias pela esquerda, né? Teoricamente, ele não tem nem o Lucas Moura, né? E ele também não quis apostar ali num sistema com 3 volantes, como ele trabalhou alguns dias aí no CT da Barra Funda. Ele preferiu uma formação mais pragmática, vamos usar esse termo, né? Então, ele colocou o Cédric na direita, o Enzo na esquerda, com o Alisson de primeiro volante, e a gente tinha trazido uma informação aqui de que talvez ele queria o Alisson atuando de forma mais ofensiva, e de certa maneira o Alisson trabalhou hoje com muito mais liberdade do que na época do Zubeldia.
não necessariamente de ficar tanto preso. Isso no papel de primeiro volante, deixando claro, tá? E obviamente, toda vez que o Cedric avançava, era ele quem cobria o lado direito, né? Dava o primeiro combate no ataque do adversário pelo lado direito. A gente disse aqui algumas análises pós-jogo que, para mim, um dos pontos fracos do trabalho do Zubeldia era realmente esse primeiro combate, né, com o Alisson centralizado, onde os adversários, via de regra, estavam tendo muita facilidade para se desvincular e tudo. E também, né, galera, vamos ser bem honestos aqui num ponto, né? O Pablo Maia não vive uma boa fase, né? O Pablo Maia, desde que voltou de contusão ainda com o Zubeldia, jogou mal, não lembra muita coisa daquele volante fora de série que, pelo menos, assim foi taxado quando foi promovido, né? Então, perdeu a vaga também. Alisson, Marcos Antônio de dupla de volante e o Oscar, claro, na armação da jogada sem tanta penetração na área, tá? O Oscar ficou na intermediária distribuindo o jogo. Via de regra, o Marcos Antônio fazia a movimentação intermediária, né? Essa ligação entre defesa e ataque centralizado. E o Oscar teve certa liberdade para correr para onde quis, naquela faixa de campo, um pouco à frente da área adversária. Então foi bem interessante isso, tá? Lembrando que com o Zubeldia o Oscar jogava ainda mais recuado para ter essa posse de bola e ter mais campo sem tanta marcação. Pelo menos essa era a justificativa que o Zubeldia dava, né? E aí, claro, quando a coisa apertava, ele ia para a esquerda, caía para a esquerda, virava um mero ponta esquerdo lá, né? Hoje, pelo que as fontes passaram, porque obviamente a gente não viu a atividade, né? Vamos ser bem sincero aqui, né? A gente viu o Cedric e o Enzo Dias indo muito no fundo, indo muito nessa linha de fundo, buscando muita jogada de fundo, e via de regra o Oscar era quem distribuía a bola para eles. Achei bem interessante isso. Parece algo básico, algo banal, mas era algo que o Zubeldia não fazia, tá? E o ataque, Luciano e André Silva. Eu já tinha trazido a informação aqui com o Rian Francisco, né? De que o Zubeldia... de que o Crespo queria jogar com dois atacantes, por isso que deu essa esperança, que ainda existe, claro, isso aqui, hoje foi só um jogo treino, uma esperança de ter o Rian Francisco titular para jogar junto com o centroavante, né? E basicamente ali ficou meio que definido, né, que o Luciano e o Rian Francisco vão ter esse papel aí ao longo da temporada, no restante da temporada, pelo menos enquanto durar o Crespo, né? Vamos ser bem honestos aqui. Porque foi um Luciano espetado, basicamente como jogou contra o Náutico, né? Naquele jogo de ida da Copa do Brasil no Morumbi, né? O Luciano jogando mais à frente, flutuando bastante dentro da área, fazendo esse papel de segundo atacante, fazendo esse papel de ponta de lança, sem tanta responsabilidade de armar o time, sem tanta responsabilidade de atuar nessa intermediária. E de certa maneira, eu acho que como torcedor, qualquer torcedor são paulino que seja, espera realmente que o Luciano atue, tá? Então esse foi o time do São Paulo. Rafael, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Cedric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva, né? No decorrer da atividade lá entrou o Jandrei, entrou o Arboleda, entrou o Wendel, entrou o Pablo Maia, entrou o Negruti, que foi uma boa surpresa, entrou o Luan, que foi outra grande surpresa, era um jogador que nem sequer nas atividades de coletivos e afins participava com o Zubeldia, hoje participou, né? O Lucas jogou, Lucas Ferreira, Rian Francisco e Juan de Neno, esses foram todo mundo que participou. É claro que o placar de 6-0 eu nem levo muito em consideração, porque, como eu disse, foi uma atividade tendenciada em que o Crespo parou diversos momentos para dar orientações, como eu disse aqui, deu orientações até mesmo pro adversário, entre aspas, que era o time sub-20, então era natural que foi tudo tendenciado para que o São Paulo ganhasse, para que o São Paulo conseguisse um bom resultado, para se testar alternativas de ataque, de esquematização de jogo, de armação de jogo, da rotação da equipe, de verticalidade, tudo isso. Então o placar pouco importa, na verdade, né? Pouco importa, né? É óbvio que, de certa maneira, o São Paulo principal, não o Sub-20, né?
e ia ganhar. Era meio óbvio isso, né? É uma atividade marcada para isso, mas de certa maneira, o que vale mais é ver de que forma esses gols foram marcados, de que forma a equipe se comportou e qual é a ideia tática do treinador para esse time. De certa maneira é isso que vale, e de certa maneira foi isso que a gente teve hoje, né? Não vou falar que a gente viu, porque ninguém viu, né? Treino fechado, ninguém acompanhou nada. Então, de certa maneira, já está ali desenhado ali o esqueleto de como o Crespo pode armar esse time do São Paulo lá para o dia 12, para a reestreia do São Paulo na temporada contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, então, é claro que alguns reservas entraram muito bem, o Dinheiro marcou 3 gols, né? Isso foi amplamente divulgado aí pelos colegas setoristas, pelos próprios torcedores e tal. É óbvio que essa dupla dele com o Rian Francisco funcionou muito bem. Então, num primeiro momento, vai surgir esse apelo para que os dois sejam titulares nos lugares de Luciano André Silva, que pelo menos no resumo que o São Paulo divulgou e que a gente foi lá e divulgou em cima, vamos dizer assim. Não tiveram lá um desempenho tão bom, mas, como eu disse, é enganoso, a gente não viu a atividade, a gente não viu como trabalhou. A única informação que passa é que o Crespo parou pra caramba o treino, parou a todo momento, tal. Então, de certa maneira, é injusto fazer esse tipo de análise fria sem ter visto nada, sem ter acompanhado em loco nada, só baseado em resumos que o próprio clube divulgou, né? Mas é claro que vai ter esse apelo, né? Vai ter esse apelo por conta do Arboleda, né? A gente sabe que o Sabino não é um jogador pelo qual a torcida morre de amores, mas pelo jeito ele conquistou o coração do Crespão aí, né? E fica essa expectativa pro Luan, né? O que tudo indica, de fato, o Luan foi um jogador que cresceu muito de produção na mão do Crespo, foi quando ele viveu o melhor momento da carreira, lá em 2021, marcando gol de título e tudo. Depois caiu em desgraças, que é verdade, o termo é pesado, peço desculpas aí aos familiares e amigos do Luan, mas caiu em desgraça. Tem como a gente falar que não, apesar de ter sido emprestado pro Vitória e ter jogado bem lá com o Carpini, né, no Vitória, ano passado. Claro, não tô falando aqui que foi um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, mas teve um bom desempenho, foi bem aceitável, então era de se esperar que o São Paulo utilizasse ele esse ano. Mas a gente já falou que não foi uma decisão do Zubeldia, isso foi uma decisão da diretoria que tinha planos de vender, mas para contratar o Crespo, um dos primeiros nomes que o Crespo falou foi o do Luan. O Crespo gosta muito do jogador, eles pegaram afeição um pelo outro, né, natural, né, diante das circunstâncias, né, então tá aí o Luan de volta às atividades mais elaboradas do elenco São Paulino. Pelo menos garantiu ali as fotinhos para postar no Instagram ele do lado do elenco, né? Então, mas fica a expectativa, que tudo indica vai ser realmente utilizado. O De Groot também é um jogador que todo mundo tem muita curiosidade de ver. Teve pouquíssimas oportunidades lá, só ainda lá com o Dorival Júnior, né? Então, basicamente, o Zubeldia, a gente já trouxe essa informação aqui, o Zubeldia não gostava do De Groot. O Zubeldia gosta de volantes que saibam sair jogando, que tem armação de jogo. Ele via muita deficiência técnica no Negruti nisso, pediu para a diretoria emprestá-lo, inclusive, para que ele pegasse uma maior experiência e, quem sabe, aperfeiçoasse isso. A diretoria não atendeu e basicamente queria forçar o Zubeldia a escalar o Negruti. Agora, o que tudo indica, vai ser escalado mesmo, né, de forma orgânica, né? Os dois meninos destaques nas mãos do Zubeldia, né, o Luca e o Lucas Ferreira, não começaram entre os 11 iniciais. Na verdade, desse esquema com 3-5-2 eles perdem um pouco o espaço realmente, porque é um time sem pontas. O Crespo não é fã de pontas, como eu disse. O Crespo ele é aquele italianão da gema, né? Então, pelo menos, claro, ele não nasceu na Itália, eu sei disso, mas toda a vida futebolística dele foi no país da bota, e lá é um país que não tem tanta afeição aos pontas, a utilidade tática dos pontas, por isso eles jogam no 3-5-2. Eles preferem realmente esses alas de maior fôlego, maior intensidade, maior capacidade defensiva para fazer o corredor, e ao que tudo indica, os dois vão perder realmente um pouco de espaço que eles tiveram com o Zubeldia, por conta da formatação tática mesmo, né? Pelo fato do treinador gostar ou não do jogador, achar ele bom ou ruim, não passa por aí, mas passa realmente pela planificação do time, né? Pela verticalidade do time. Bati aqui
o microfone aqui, achei que ia cair, desculpa. Então, assim, o Luca, no último jogo do Zubeldia no comando do São Paulo, ele foi titular. O Lucas Ferreira já vinha sendo titular, até por conta das contusões do elenco. Então, o que tudo indica, de fato, os dois vão perder um pouco de espaço, tá? Tô muito curioso para ver esse time do São Paulo em campo, num jogo oficial, onde a gente possa ver os 90 minutos e trazer uma análise mais completa para vocês do time como um todo, tá? Como eu disse, essas informações são informações que o próprio São Paulo passa, imagens que o próprio São Paulo divulga, e o resultado eu nem comento, eu não tenho por que comentar 6-0, não sei o que, vender uma empolgação para você que tá vendo, baseado como eu disse, na informação, porque nem de fato saber se foi 6-0 mesmo a gente sabe. É claro que eu não tô duvidando dos meus amigos lá da assessoria do São Paulo, não entendam assim, mas a gente não viu, a gente não sabe como que é, então não tem. O que a gente pode trazer é, a partir das informações que a gente apura, e a partir das informações que a gente colhe ou lê dos colegas aí que cobrem o São Paulo, é traçar um panorama tático, da esquematização tática do São Paulo, como que o São Paulo do Crespo deve se portar em campo. E a gente tá vendo aí, com muita informação que eu já tinha trazido para vocês, de 3 zagueiros, 2 atacantes, essa coisa toda. A gente tá vendo como a coisa vai se desenhar, vamos ver. Falta uma semaninha aí pro retorno do futebol, tá acabando o tal do Mundial, o Super Mundial de Clubes aí. Vamos ver como a coisa vai, né? Tá aí. Esse foi o primeiro trabalho de São Paulo de Crespo no gramado. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Continue aqui no Avante Meu Tricolor. Acesse lá o nosso site. Siga a gente nas redes sociais, é importante. Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem um perfil no Twitter agora, não é só o meu. Mas se quiser me seguir, fique à vontade, tá? Pode discordar, pode concordar, sempre com educação, por favor. Vamos manter o respeito, tá? Vamos parar de extremismos aí. Sei que a sociedade brasileira agora está acostumada ao extremismo, não concorda com o que um outro fala e já xinga, já manda para aquele lugar. Calma, vamos com calma. Conta aí, deixa aí nos comentários o time do São Paulo, se você gostou, se você aprovou, se você mudaria alguma coisa, qual que seriam os seus 11 iniciais, se você gosta dessa ideia do São Paulo do Tricolor jogar com 3 zagueiros. Estou curioso, vou ler todos os comentários, né? E siga a gente lá, tá? E já sabe, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, faz pix, vira membro do canal, ajude o Avante Meu Tricolor. A gente fica por aqui. Tchau, beijo do gordo.